Pessoal, sou a professora Natália Fingerman, responsável pela disciplina Gestão, Negócios e Inovação, e estou aqui com vocês hoje para abordar a unidade 1 e auxiliar vocês na primeira atividade avaliativa que vai envolver as unidades 1, 2, 3, 4. Então a gente vai fazer 4 vídeos curtos explicando alguns conceitos que podem auxiliar vocês no desenvolvimento dessas atividades. Então vamos lá. Primeira unidade, ela vai falar um pouco sobre as teorias de comércio internacional. E antes de falar sobre as teorias, vai falar um pouco o histórico. Quando o comércio internacional passa a ser importante e, no caso do Brasil, quando o Brasil passa a se integrar de forma superavitária dentro desse sistema internacional. Então, comércio internacional, começa a ser relevante a partir das cruzadas, e depois ele se intensifica muito no século XVIII e no século XIX, com a Revolução Industrial, primeiro na Inglaterra e depois nos outros países da Europa e nos Estados Unidos. E é interessante colocar que no caso do Brasil, o Brasil vai ter uma participação no comércio internacional inicialmente focada na monocultura, né? Então a gente primeiro vai exportar muita cana-de-açúcar, depois muito café. E nesse período do século XIX, a balança comercial brasileira vai ser sempre uma balança comercial deficitária. O que significa isso? O Brasil vai importar mais do que exportar. Essa situação muda no século XX, né? Com o desenvolvimento da industrialização no Brasil, principalmente após a década de 40, a gente vai ver um país que vai começar a ter, com a abertura econômica dos anos 80, 90, uma balança comercial superavitária, ou seja, o Brasil passa a exportar mais e importar menos. Inicialmente, a nossa exportação do século XX vai ainda, vamos ter sempre um foco aí na exportação do agropecuária, agroexportadora, da monocultura. No entanto, a gente passa a exportar também produtos manufaturados, principalmente do setor têxtil, a linha branca de sapatos, e com foco nessa exportação para a região da América Latina. Esse processo, ele em certa medida se mantém até meados da década de 90, no entanto, com algumas políticas de abertura comercial, a gente vai ver no começo dos anos 90 a quebra de muitas indústrias brasileiras, o que vai levar a uma queda na exportação de bens industrializados pelo Brasil. Junto com isso, no século XXI, aparece um ator muito importante, que é a China, que começa a exportar para o mundo vários bens manufaturados que o Brasil exportava, e com uma competitividade enorme, uma super eficiência e a um custo muito mais baixo, retirando então praticamente do mercado internacional os produtos brasileiros, que voltam a focar mais no setor da agropecuária, da agroexportação. Hoje o Brasil, por exemplo, é o principal exportador de soja do mundo, um grande exportador de milho. Então a gente vai ter essa mudança no século XXI, que a gente vai perceber no Brasil e no mundo como um todo, com o surgimento da China. Depois dessa primeira parte inicial da unidade, vai ser discutida a questão das teorias de comércio internacional. E aí é importante, acho que duas teorias que a gente aborda, que vale a pena vocês ficarem atentos. A primeira teoria é a teoria da vantagem comparativa relativa do Davi Ricardo. Segundo a teoria do Davi Ricardo, que vai lá escrever o seu texto no século XIX, ele vai colocar a importância do comércio para as nações, mas não somente do comércio, a importância das nações focarem a sua produção, para a exportação daquilo que elas possuem mais vantagem em relação a outra nação.
Então, por exemplo, se no caso do Brasil, o Brasil, devido às condições climáticas, devido a uma abundância em mão de obra, né, consegue ter uma produção de café a um custo muito mais baixo, o Brasil deve focar em exportar café para os Estados Unidos, que, uma vez que tem um clima temperado, não tem um conhecimento tecnológico do café, deve focar em exportar uma outra mercadoria para o Brasil. E aí cito o exemplo dos computadores. Então, a ideia de que é necessário o país se especializar naquilo que ele tem uma vantagem comparativa em relação a outra nação e, em certa medida, todos os países ganhariam com o comércio internacional. Depois disso, a gente viu a teoria neoclássica, que vai focar na ideia do fator de produção. Então, o país deve se especializar não em relação a outras nações, mas em relação àquilo que o país tem abundância de fator de produção. E aí, o texto vai citar o exemplo do Japão e do Brasil. Vai falar, olha, o Japão tem abundância capital, então ele deve focar no desenvolvimento de produtos que requerem uma grande quantidade de capital, como produtos ligados à alta tecnologia. O Brasil tem uma abundância de mão de obra, então ele deve focar na produção e exportação de produtos que requerem uma alta, quantidade de mão de obra, por exemplo, o setor têxtil ou o setor do agronegócio. Acho que foi isso, essa é a nossa primeira unidade. Daqui a pouco vocês vão poderem ver também o filminho da segunda unidade com um resumo aí dos principais tópicos abordados. Até mais, obrigada!